Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Ângela. Boa noite, Marcos. Boa noite. Grande Bernardo! Fala, brother. Tudo bom, Bernardo? Muito show, né, cara? Boa noite. Gente, hoje a gente continua com as nossas conversas de consultório, né, com os amigos que chegaram, já participaram dos treinamentos, dos cursos, a gente conversar um pouco, trocar ideia, conversar entre amigos aqui, hoje é sempre entre amigos aqui, né? E da última vez a gente conversou com o Dr. Bernardo, lá do Rio de Janeiro. E o Bernardo ele contou a experiência dele, como é que ele utilizou o tempo útil dele, né, no período da outra pandemia, para melhorar, fazer as coisas dele acontecer e fazer as coisas realmente darem certo para ele. E hoje a gente vai falar com a doutora Ana Paula. E hoje a gente vai conversar do mesmo no estilo da outra vez, né? Hoje é o dia de assistir a live, né, Bernardo? Então a gente vai, vai fazer umas perguntinhas aí, né, Bernardo? Bota umas dicas, fazer umas coisas legais aí, pra gente poder trabalhar bem. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui é uma conversa muito franca entre amigos. O objetivo sempre é a gente oferecer o melhor para os nossos pacientes. Só que a gente acaba não falando muito desse outro lado, né? Desse lado nosso mais de como a gente monta, como é que a gente organiza a casa, como é que a gente faz toda a organização interna das nossas clínicas para que a gente possa oferecer um bom serviço, um bom tratamento, a gente se atualizar, fazer uma apresentação adequada para os nossos clientes, para os nossos pacientes, e assim não ter que depender apenas só da força das mãos, mas também da força de toda a jornada do nosso paciente, né? Que se a gente fizer simplesmente só a parte técnica, né, acaba faltando a jornada necessária, né? A jornada de experiência, de entrega, de bom-estar, de bem-estar para os nossos clientes, né? E é o que a gente vai falar hoje com a doutora Ana Paula. Ela vai contar um pouco da história dela, quem ela é, se apresentar, falar o que ela faz e tal. E a partir disso aí, a gente vai conversar um pouco mais com ela sobre como a gente pode fazer também, a exemplo do que ela falou, do que o Bernardo falou da outra vez também, como é que a gente pode adquirir esses conhecimentos, essas mudanças, essas adaptações, usar o nosso dead time, né, como a lifetime. Então, estou só aguardando aqui a Ana entrar. Aninha, dá só uma levantadinha na mão aqui, querida, para eu poder convidar você. Deixa eu só ver aqui se tem alguém. Deixa eu ver aqui. Ah, já chegou. Vamos lá. Já mandei o convite para ela. Pô, muito obrigado. Eu gosto dos conteúdos. Muito obrigado pela sua doação. Tamo junto aqui. O objetivo é doar mesmo. É. E aí, Aninha, tudo bom? E Tudo aí, bom? David, tudo bem? Hoje não teve musiquinha? Ah, hoje eu tô em casa, cara. Se as crianças souberem que eu tô usando aqui o quarto delas, rola briga aqui. Mas amanhã, 6, Ah, amanhã vai ter. legal. Fica tranquilo que vai ter. Até depois no final você pede a Uhum. música, eu já escolho com muito carinho aqui amanhã pra gente começar o Clube do Livro amanhã pela manhã cedinho. Mas, Aninha, Ah, antes de mais legal. nada, o pessoal tá vendo aí que é só, tudo super diferente o cirurgião plástico aqui, né? Todo feião, e a dermatologista lá embaixo toda lindona, né? Ah, não, eu tava o dia inteiro aqui no consultório, mas tem que dar um trato, né, pra participar da live. Ah, tá bom, tá bom. Pá, tá muito bem, cara. Pô, Aninha, o Ai, objetivo é ai. te apresentar, as pessoas se conhecerem, saber como é que a gente se conheceu, né? Esse Uhum. painel, quando o Moisés me convidou para fazer, vamos fazer o painel poxa, essa conversa de consultório, eu fiz, cara, só se for um negócio informal, porque se for uma coisa muito séria, eu tô fora, eu quero falar com as pessoas e eu quero ver quem são as pessoas que você vai convidar, porque são pessoas que eu gosto, pessoas legais, assim, que a gente possa Ah, agregar. Quando ela falou o teu nome, ele falou o teu legal. nome, pô, lógico, né? Chama ela, eu quero conversar com ela, quero saber como é É. que foi a experiência dela, as mudanças e tal. Eu fiquei super curioso. Então, eu vou estar aqui como ouvinte, tá? Então, por favor, não fique parado. Se você ficar calado, eu vou ficar te perguntando, tá? Vou ficar te Pode atiçando deixar. aqui. E as pessoas que estão participando, por favor, mandem suas perguntas, façam seus comentários. O objetivo aqui gente, é uma live aberta para colegas médicos e para pacientes, tá? Então, realmente é para a gente trocar ideia, conversar, porque o nosso objetivo em comum sempre é entregar realmente um conteúdo legal e, no final das contas, a gente tem um compromisso com os nossos pacientes, né, Ana? Então, esse eu acho que é a nossa missão. Então, querida, te Uhum. apresenta, por favor, faça as vezes da casa É. agora. E quem é a Ana Paula? Me conta pra gente aí. Pois é. Ana Paula Takeuchi, né? Eu tenho uma história até um pouco tradicional e eu acho que muita gente vai se identificar, assim. Formei médica, fiz a especialidade em dermatologia, né? E aí entrei no mercado de trabalho, aí dando plantão de clínica médica, em hospital, de pronto-socorro, e atendendo dermatologia na clínica dos professores, atendi bastante, convênio. E com o passar do tempo, vieram os filhos, né? Engravidei, tive dois
a Júlia e o Theo, assim, num intervalo de um ano, assim, É bem fantástico. pertinho um do outro. E aí eu tive que otimizar o tempo. Aí eu comecei a atender mais particulares, começar a dar uma abaixada nos convênios. E foi indo, sabe? Eu fui construindo minha carteira de pacientes, trabalhava numa clínica que era de amigos da faculdade, era multiprofissional, mas eu não era sócia majoritária. Então, conforme eu fui me desenvolvendo, né, finalzinho de 2019, surgiu a necessidade de crescer. Assim, falei, eu vou arranjar um consultório agora meu, um espaço maior, e aquela euforia, né? Achei um consultório de 150 metros, pensei no nome Pô, da legal. clínica. A gente se envolveu com um projeto de reforma, distribuição de sala, papelaria. E aí, quando eu ia inaugurar, chegou a pandemia, né? É, isso que eu pensava, e pai, então tomou uma É, porrada. eu lembro que eu tinha até assim, visto propaganda do Face Business lá em Las Vegas, né? Sim, é E, verdade. e aí eu assisti um curso da Galderma, falando um pouco da questão da pandemia, retomada, e você mencionou Na Dúvida Cresça, né? Que era um curso de Uhum. mindset, o primeiro. Aí eu falei, nossa, né? Veio aquela sensação, era euforia, daí era medo da pandemia, medo de como eu vou tocar esse negócio novo. Era a primeira vez que eu estava com papel mesmo, né? De escolher equipe, contratar, organizar, cuidar do financeiro. E aí, fiz um Na Dúvida Cresça, já me fortaleceu, e daí eu emendei no Duo Business. Ah, tu começou pelo Na Dúvida Cresça? Eu fiz todos, Duo Anatomy. Se tiver um Caraca! processo de gamification lá, ó. Não, assim, o Uhum. Moisés está ouvindo aqui agora, o pessoal tá ouvindo, o pessoal da produção está ouvindo aí, eles sabem o que tá rolando uma coisa nos bastidores, não se preocupa que ninguém foi convidado por acaso aqui, não. Tem tudo um motivo aqui. Não, É, e o engraçado é que o Na Dúvida Cresça ele nasceu de uma necessidade totalmente alheia, né? Não era curso, né? Não era nada, né? E o business também, uhum. tá? O business ia ser feito em Las Vegas, né? E primeiro, por que tu entrou na Dúvida Cresça, assim? Que ele não era cara, desde longe foi É, organizado. Agora é outra, na- tipo, agora o 4 vai ser totalmente organizado, mas mas você sabe que o 1, o primeiro, pra mim, foi, assim, fenomenal. Acho que é porque eu tava numa fase que eu tava com mais tempo, né? Realmente, assim, de tanto tempo, acho que eu só fiquei tanto tempo, assim, sem trabalhar, né? Só fazer telemedicina quando eu tive as crianças. E eu vi que você estava desenvolvendo e gerando ele, mas assim, foi emocionante, né? Aquela coisa assim, tripé caindo, você aprendendo lá o ukulele, cara, eu chorei muito. é, Aí, cara, me acabava de chorar, é, então só chorava aquele negócio. nossa, e foi uma transformação mesmo, né? Já cuidei dessa parte do mindset de crescimento. E aí, depois passada a euforia, assim, tudo bem que foi hard mesmo, né? Foi com pandemia e tudo, eu comecei a dar umas cabeçadas, né? Então, assim, às vezes eu via que tinha contratado uma funcionária para uma determinada função que o perfil comportamental dela estava errado para aquela função, sabe? Total. E aí, cabeçada, cabeçada, tropeço, tropeço. E aí veio aquela coisa assim, putz, eu me formei, né? Eu me dediquei, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos aí para competências técnicas, né? E super médica, adoro dermatologia, mas agora que intuitivamente, assim, abriu o meu negócio, sabe? E teoricamente não tinha me preparado para aquilo, eu falei, caramba, como agora eu vou correr atrás. Até assim, tem uns amigos que fizeram curso de gestão na GV, tudo. Mas como eu já tinha feito o Na Dúvida Cresça e eu vi o conteúdo do Face Business, lá até tinha me animado para Las Vegas, e eu fui no do Face Business e foi super bom. Eu acho que uma que é essa questão de você ser muito skin in the game sempre, assim, né? E você ser médico também. Então, apesar de ser um curso de administração, e eu nunca tinha feito nenhum, esses conceitos básicos, o beabá, eu consegui pegar muito bem, sabe? Desde das finanças, quebrei algumas crenças limitantes, né? Que a gente tem, às vezes, de marketing ou de vendas, né? Que a gente pensa numa coisa muito comercial, ou às vezes a gente tá vendo esses stories aí do Instagram e fala, meu Deus, né?
Mas aí eu falei, cara, não, a gente tem. É super importante para o seu negócio, né? Você conseguiu passar esses conceitos, dá para você fazer dentro dos seus valores. Entrei na bolsa de valores, né? Comprei ações, Sério? coisa que eu nunca tinha feito na Meu Deus, quanta vida. transformação, cara. E mesmo assim, sei lá, a compra de uma tecnologia, entendeu? Eu vejo quanto que eu investi, eu vejo quanto que eu estou recuperando e estou usando a gestão da S também. Então, essas métricas, né, de saber onde você está, onde você quer chegar, se você está progredindo, se você está derrapando e não está indo para frente, isso é uma coisa que eu acho que me trouxe, pelo menos, uma overview e uma calma, entendeu? Ao mesmo tempo. Pode estar ruim, pode ser um diagnóstico, às vezes, que eu falava, caramba, né? Não tinha noção disso. Mas, sabe, pelo menos você tem a chance de melhorar. Antes eu tava meio que perdida, né? Não sabia, em que pé que eu tava, então eu ficava derrapando, sabe? Poxa, impressionante, eu não sabia que tinha tido todas essas mudanças, assim, porque nunca teve a oportunidade de conversar diretamente assim, né? E tu sabe que o business, Uhum. ele começou com a Anatomy, né? O Anatomy que eu fazia em Miami, fazia os treinamentos em Miami lá, de anatomia direcionada, e a última turma, eu lembro até que foi a doutora Ana Maria Manzoni, né? E amigona minha, assim, mora aqui em Porto Alegre, e ela fez, padre, fala um pouco mais sobre essa parte de gestão, essa parte de mindset. Era o último dia a gente em Miami, na última turma. Eu assim, cara, vamos fazer Uhum. melhor, vamos fazer uma turma em Las Vegas, né? Fazer em Las Vegas, trazer o Cirque du Soleil, vamos fazer com as apps e tal, e vai fazer um negócio bem de gestão, skin the game, mas com pô, uma coisa legal, coisa bonita. E eu lembro que eu tinha feito, eu sou professor no MBA, né? Aí eu fiz, cara, eu me lembro que eu tinha feito o MBA e não usava 5% que eu tinha feito o MBA, porque na prática, é o que você falou, foi muito curso para pouca aplicabilidade, né? E lá É. na Califórnia também, os cursos digitais que eu fiz lá, de tecnologia digital, não me ajudou tanto no Gestão 10 como eu imaginei que eu ajudava. Aí quando eu sentei com a minha turma e equipe, e houve esses pedidos do pessoal de Miami, né, das turmas de anatomia de Miami, eu fiz, cara, vamos fazer então um business. Aí teve a pandemia, né, que você conhece a história toda, a história da minha mãe, que era do falecimento, enfim, só Uhum. chorava. E eu assim, É. cara, quer saber, para a gente não perder o sonho, vamos fazer o business então? Só que eu te confesso que eu fiquei muito receoso, que tudo que você falou é verdade. Imagina você colocar a tua cara na web para os seus pacientes falando sobre negócio. O que é que os pacientes vão achar da gente, né? Pensei, pô, mas o doutor, como assim? Ele é empresário, é médico? E depois foi o contrário. Quando eu chegava no consultório, os pacientes, pô, doutor, que legal, que eu sou um cara que otimiza, monta pacotes aí pra gente, que fica bom pra gente. Eu fiz, fala sério que os pacientes gostaram. E aí foi quando a coisa começou a tomar corpo, né? E te ouvindo falar, Uhum. eu fico muito curioso, que assim, eu não sabia que tinha impactado É. tanto para você, assim. E Ana, E me conta, como é que tu ficou sabendo do business? Você ficou acompanhando o pessoal do NDC? Porque o NDC também não nasceu como produto, né? Nasceu como entre amigos, assim, praticamente. é, acho que o fio da meada foi assim, eu inaugurei o consultório, uma sócia minha já era usuária do Gestão DS, Pelo Gestão DS. mas também o curso você deu como se fosse uma reunião à tarde, assim, online pela Galderma, e eu participei, e daí você começou a colocar umas planilhas do Excel, assim, calculando, assim, sabe, material, custo de sala, imposto, taxa de cartão. Aí eu falei, caramba, né? Como é que eu não fiz ainda essa planilha aí? E aí você Exatamente. falou do Na Dúvida Cresça, daí eu fui, daí fui indo, sabe? Como todos. Aí depois, o último agora eu encerrei com o NDC3 e com o do NDC. Anatomy. E agora, Clube do Livro, a minha mulher acha que eu tô ficando louco, aquele tanta Eu, coisa que a gente eu ia faz. perguntar qual que é, porque assim, tudo bem, tem o mindset, tem o logbook, mas cara, eu não consigo acompanhar todos. Não, tudo tem tudo tem um objetivo, lógico. Para entrar uma coisa tem que sair outra, né? Não tem mágica também. Uhum. Mas, cara, ter apoio em casa é fenomenal. Assim, a Dani é uma pessoa fantástica. Assim. Se hoje eu me considero uma pessoa bem sucedida como médico e como empresário, a minha esposa com certeza está dentro desse jogo aí. Mas, Aninha, o que que fez Uhum. diferença para ti, assim, que você não sabia no período, tipo assim, você é bem sucedido como médico, baita dermatologista e tal. O que é que fez diferença para você dos conhecimentos que você adquiriu depois, então, seja no business, seja enfim, em qualquer lugar desses aí, que você olha assim, caramba, se eu Uhum. soubesse disso antes, eu não teria patinado tanto. Porque depois eu conto a minha experiência para saber como é que tudo aconteceu comigo. Que eu queria saber, eu fiquei curioso por você. O que que você olhou assim, cara, virou a Uhum. chave, David? E às vezes era uma coisa que eu ia fazer um MBA de que eu fiz, né, que não precisava ter feito, ou uma coisa fora, e isso, essas pequenas informações já eram suficientes.
se a gente masterizar elas. Uhum. O que foi para ti que fez diferença de verdade? Eu acho que assim, esse é como se eu tivesse essa clareza, é um mapeamento, né? Tipo, um mapa mental. Então, assim, tem coisa pra caramba pra eu trabalhar, né? Então, assim, essa questão do perfil comportamental, PDA, Boa. que para fazer e colocar, né, na recepção uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, mas uma pessoa D que coloque ordem também me ajude a ter essa força, né? E aí eu tive menos fluxo de pessoas porque daí a gente acertou nesses últimos tempos aí, nesses últimos meses. E isso me desgastava bastante, né? Porque eu tava dando volta, tava contratando errado. A parte de também identificar meus pacientes estratégicos, sabe? Os 20% lá que faturam 80%. E reservar horários estratégicos para ele. E ter na minha cabeça clareza que, assim, agora eu quero o quê? Que o paciente tenha uma percepção que o aumento do meu ticket realmente vale a pena, né? Então, cuidar de toda essa jornada do paciente, e aumentando o meu ticket, eu vou conseguir lá bloquear meus horários para cuidar da clínica, porque antes a gente tem aquela visão, né? Eu fazendo tudo certo, mas não cuidando da clínica, a clínica vai dar certo, mas a clínica não vem pronta, o É, funcionário não vem pronto, e tudo isso exatamente. precisa de dedicação de alguém, né? E acreditar, né? Em criar processos, estabelecer processos, monitorar. E às vezes na fase diagnóstica você vê muita coisa errada, assim. E daí eu lembro que a outra frase que eu levava assim, tipo, a culpa é minha ou a culpa é dela? Aí Exatamente. muitas vezes a culpa era minha. Eu falei, ela não teve um treinamento, né? Eu que deveria ter treinado. Ou coloquei a pessoa no lugar errado, entendeu? Exatamente. E não tem óbvio, né? Então, assim, tudo que você quiser tem que ser dito, não tem bom senso, não tem óbvio. E isso dá assim, aí eu não consegui fazer tudo, ainda não consegui colocar a casa em ordem totalmente, mas sabe, saber como chegar, né? E saber que é um processo também constante, né? Conforme a gente vai crescendo, vai mudando, vai mudando, vai mudando, dá menos angústia. Eu assim, me sinto muito mais tranquila, sabe? Que antes dava aquela sensação assim de insegurança. É que a sensação de perda de controle, né? Se você, poxa, eu não controlo, e a gente tem tendência, é como tu falou, a culpa é minha, eu quero botar em quem eu quiser, né? A gente tem tendência para falar, mas isso é óbvio, devia ter atendido o telefone assim, ou atendido assado. É óbvio que tem que dar essa oportunidade para paciente X ou paciente Y. E na realidade não é óbvio. Se você, queira ou não queira, se você não fala para uma pessoa da sua equipe o que tem que ser feito, ela vai tentar te ler, fazer uma leitura de você. E o normal é que a gente fala assim, a leitura da gente é encher a agenda, né? Só que às vezes não é o que a gente quer. É o que você falou, a gente quer o perfil de paciente mais adequado para o perfil da gente, né? Porque vai ter aquele perfil de paciente que, poxa, não vai ficar feliz com o que a gente tem a oferecer e vice-versa. Daqui a pouco a gente não vai ficar feliz porque não vai conseguir demandar aquele paciente. Que é isso que você falou da questão dos convênios, da questão dos pacientes, às vezes daqui um pouco que doutora Ana, doutor David, doutora Indy, é tudo igual. Na realidade, ela procurou só um resolvedor de problema e não uma pessoa específica, uma especialidade. Então, É, acaba que ela não vai valorizar o teu trabalho, ao mesmo tempo você fica desapontado, né, desapontada. E esses KPIs que você falou, né, esses dados de metrificação, se você não metrifica isso, aí não chega para a sua colaboradora e fala assim, olha, é isso aqui que é importante para a gente. Se a tarde inteira tiver só um paciente, mas for esse paciente fit aqui, tipo, a doutora Ana é meu paciente padrão, o meu cliente que eu gosto, que eu amo ela de paixão, ela me ama também. Então, se tiver só doutora Ana, uma doutora Ana por dia, é melhor do que 10 pessoas que não são fit para a gente. Porque aí a gente vai estar investindo tempo, né, para uma pessoa que, infelizmente, não vai acabar ficando na casa, porque ela não enxergou isso. porque isso foi uma coisa que eu percebi na prática, né? Porque eu falei assim, nossa, eu me sinto mais realizada porque a pessoa realmente ela vê valor, né, no que eu estou entregando. E aí, sabe quando fica até fácil trabalhar, gostoso trabalhar? Perfeito, perfeito. E ainda assim, sabe, faz multiprocedimentos, tenho mais resultados, e aí eu tenho mais hora para ficar com meus filhos, que era tão importante também, Fantástico, né? É uma big fantástico. rock aí na minha vida. Então, assim, aí eu, às vezes, óbvio, né? Na loucura a gente desequilibra, né? Daí vai
na corrida dos ratos de novo, eu falo, opa, não, né? Vamos organizar aqui direitinho e ver onde eu quero chegar, né? E o que eu tenho que fazer para chegar lá. Você viu que os teus seguidores aqui, ó, só o pessoal te elogiando aqui, ó. A Kátia Quinta, a doutora top das galáxias aqui, Contágio Mosa, Ana, muito demais. Legal. É por isso que eu deixo os comentários abertos para você ver como você é querida. Ai, E é legal que às vezes os nossos pacientes não conseguem enxergar esse nosso lado. Não conseguem enxergar o quão trabalho tem nos bastidores para que a gente possa entregar isso aí. E é bem o que você falou, é uma equipe motivada, o médico motivado, o paciente ele entende isso, ele percebe que, pô, até nos detalhes, assim, ele percebe quando você faz os multitratamentos, é muito importante. Quando eu fiz o Gestão DS, ele tem uma parte que é NPS, né, que a gente manda para os clientes para saber como é que foi o atendimento, enfim. A gente tem uma CS na casa, você sabe o que é isso, né? Para quem não sabe o que é uhum. CS, gente, é o Customer Success, que é a pessoa da sua clínica que liga para os pacientes para saber como é que foi a consulta, se foi tudo atendido, se ficou alguma dúvida, coisa desse tipo. E eu percebi depois, sabe, Ana, que lá na clínica as pessoas que faziam tratamentos mais completos, as pessoas as pessoas que pagavam maiores tickets, mas eram as mais satisfeitas e que me encaminhavam mais. E naquele primeiro tempo a gente ficava assim, poxa, mas será que não vai ficar caro? Será que o paciente vai ficar assustado? E não, foi o contrário. Ele chegou assim, poxa, é exatamente o objetivo, né? O paciente ele quer alguma pessoa que abrace ele até o final e seja o médico para tratamento. E não apenas o procedimento deu. Esse acaba não ficando. E acaba que o objetivo do business foi exatamente isso: mostrar, olha, você vai ver por números, viu que o Bernardo falou da outra vez, na segunda-feira também, que você não está doida. Tá certo, é isso mesmo. Às vezes ficar com um paciente ou dois pacientes só numa tarde, depois você ter para os filhos, né? Ainda mais a mulher, que é bem relevante, é mais relevante do que você ficar com a agenda toda cheia e, infelizmente, apagando incêndio, não ser uma pessoa que vai ficar depois, porque tanto faz você quanto o outro, e você acaba ficando desmotivada, e não é legal. Então, você acaba que não é legal. Tem algum número, alguma metrificação, algum sistema que você começou a adotar que antes não existia? E hoje em dia você, poxa, David, isso aqui para mim hoje é norte de reunião, é norte de orientação. Como é que você se organiza hoje para saber se você está crescendo ou se está patinando? Eu me nortei um pouco pelo faturamento, né? Nos lançamentos lá do Gestão DS, do mês, aí tem Boa! os gráficozinhos, e mas é uma coisa que mudou também, assim, o significado para mim, que é muito engraçado, quando a gente não põe os custos todos lá, né? De material, de custos fixos, do operacional, ou mesmo assim, da aplicadora, né? Eu como pessoa física, médica e a empresa. A gente acha que ganha muito mais do que ganha, né? É a falácia, né, não? É a Caramba! falácia, né? Você Então, acha que o que entra no faturamento é o que entra no nossa. seu bolso? Nunca, né? E Nunca. daí outro mantra, né? Tipo, gastar menos, ganhar mais, investir melhor. Deixa E melhor. daí Exatamente. sempre é, fazendo, né, essa avaliação. E aí por enquanto, eu estou muito com essas métricas, mas aí eu estava até pegando uma assistente para se dedicar mais a conhecer todas as ferramentas, né, do Gestão DS e me ajudar também para a Perfeito. gente monitorar melhor. Sabe que a nova versão agora do Business, do Face Business, vai ter uma parte só de apoio do software, que eu também não sabia. De novo, o Business ia ser em Las Vegas, né? Ia ser uma coisa toda exclusiva, assim, e virou digital. E eu não tinha noção que tinha tanta gente que usava o Gestão DS que fazia o Business. Né? Então, eu não tinha esse cross-selling, né? E quando a gente percebeu isso, vai ter uma área, uma zona só para isso, que é para fazer otimização, isso que a gente está falando aqui agora. A métrica que eu mais uso lá é a métrica de conversão, que é a média de conversão, lógico. Porque como eu já começo com um perfil de cliente X, né, assim, já faz a persona, e é o paciente que eu tenho mais preparado para atender adequadamente, assim, tem alguns pacientes que daqui um pouco, algum tipo de demandas ou doenças, ou enfim, ou procuras eu acabo não atendendo. Como um grande especialista, né, o cara que faz mais uma área do que a outra, naturalmente aquele paciente não chega em você. Então aí a métrica que ficou mais interessante para mim foi a de conversão, porque basicamente, como os valores já são tabelados, para não correr o risco de alguém pagar mais barato ou mais caro que o outro, né, acaba que, salvo se for uma complicação clínica, enfim, quando eu percebia que chegava 10 pessoas, ficavam duas, era um problema. Se eu percebia que estavam 10, ficavam 8, temos um resultado. Para eu não ficar, para não ter aquela pessoa que fez poxa, eu tive 10 pessoas, mas uma só fez um baita procedimento, coisa, e acabou aumentando muito o faturamento, na realidade isso me engana, né?
Porque eu olho assim, poxa, uma pessoa só, se 10 entraram, foi do mesmo fit, pessoas do mesmo perfil que eu gostaria de alcançar, gostaria de tratar, pessoas que eu gosto, que têm o mesmo comportamento, o mesmo forma de pensar e não ficaram, então a métrica que funcionou melhor para mim foi de conversão. Que quando eu percebi que pessoas que eu queria que ficasse, tipo, a Ana é uma paciente que eu quero que fique, e ela não ficou, não me serve depois vir um outro na sequência e daqui a pouco ele comprar a casa inteira e ser o faturamento de uma pessoa só e eu ter perdido 9 que eram o mesmo perfil. Então, ficou muito mais fácil a minha equipe depois ela entender que não era números, mas era perfil de conversão de paciente qualificado, assim, aquele paciente, poxa, eu sou bom em cirurgia facial, sou ótimo em lipo HD, coisas desse tipo. E esses pacientes, eu estou perdendo, eu estou ficando com um paciente nada a ver, assim, de toxina botulínica sendo cirurgião, tem uma coisa errada, né? Então, se meu faturamento tiver batido o teto lá em toxina botulínica, eu perdi os pacientes cirúrgicos, alguma comunicação, ou na recepção, ou alguma bonificação métrica que eu dei para os meus colaboradores, eles estão usando de maneira errada. Então, é mais ou menos entende que, como é importante ter a métrica correta, porque se eu fazer a pergunta correta, tem a resposta correta, né? E eu nem sabia dessa métrica aí de conversão. Porque às vezes você pode Não, fazer uma campanha, né? Ah, vou fazer uma campanha direcionada para Sculptra, né? E avaliar, né? Essa campanha, né? Isso não, eu tava querendo muito, sabe? Você jogou lá que talvez queira fazer um piloto aí de treinamento com as agências de marketing. Eu exatamente. tava meio também tendo uma dificuldade aí com as agências. E aí queria muito, viu, David? Hoje a gente teve uma reunião sobre isso. Hoje eu nunca tinha tido uma agência externa, né? Eu usava a gente tem time interno. Só que a gente percebeu que eu precisava ter uma agência externa para saber quais eram os problemas dos colegas, para exatamente ter esse mesmo problema para mim, né? Uma pessoa que está na minha clínica é muito mais fácil eu falar com ela, trocar ideia, fazer uma pessoa externa. E eu fiz questão que não fosse na minha cidade também, para não ter contato físico com a pessoa. Para ser assim, olha, isso tem que ser digital, totalmente digital, para não ter contato físico, ser tudo. Porque imagina, lockdown agora, e, poxa, eu tenho muito esse de proximidade com o cliente, com o paciente, com a gente, né, os amigos e tal. E eu fiz, olha, eu quero que seja digital e a pessoa não perceba que ela está distante e ao mesmo tempo a coisa ande, porque hoje tudo é ferramenta digital. Porque imagina hoje um perfil da Ana, um perfil do Bernardo, um perfil de pessoas assim que são outliers na área de vocês. E patina nessas coisas que a gente não foi treinado. Mas, ao mesmo tempo, o nosso paciente, ele quer saber se você sabe mesmo falar sobre procedimentos, no meu caso, cirurgia, se a doutora mesmo, por que ela tem que fazer Ultraforma e Sculptra junto, ainda tem que fazer o Skin Boost, ainda tem que fazer não sei o quê. Poxa, doutora, por que eu tenho que fazer tanta coisa? Eu estou tão acabada assim? Não, são divisão das camadas, assim, assado. Se você não tem uma agência que bota no calendário editorial, organize, que ela entre no teu gestão DS e faz assim, ó, olha, doutora, você está vendo que o teu maior faturamento é nesse produto X, e ele cruze com o índice de satisfação do cliente. Esse maior faturamento está cruzando com a satisfação do paciente, ou daqui a um pouco você fatura mais nisso, mas o cliente nem gosta do resultado. Aí você, caramba, você dá aquele insight. Então, se ela for treinada para saber isso, meu Deus, vai chegar assim, ó, Ana, grava um vídeo só disso e pronto, bota o material, faz uma esteira, seja você mãe, seja você dermato, e é outra batida. Então a gente percebeu isso, sabe, Aninha? E é como o Bernardo falou, o objetivo é entregar tudo. E para as próprias agências, né, tendo essas métricas, né, imagina, ela faz a campanha lá de um determinado procedimento e você consegue falar tantas conversões, ela vai falar, caramba, olha que bacana, né? Tipo, melhora a percepção que a gente tem do trabalho deles também, né? Porque foi assim, uma coisa tem que ficar muito clara, né? A rede social, isso que a gente está fazendo aqui agora, live e tal, nada mais é do que uma conversa que a gente tem se você estivesse aqui em Porto Alegre, assim. Estivesse aqui em Porto Alegre, pode ir para um restaurante, chamar minha esposa, chamar teu marido, e a gente está conversando. A diferença é que a gente está gravando, a gente está simplesmente filmando isso aqui, mas é uma conversa entre amigos. E as pessoas que pensam diferente, que tentam ser uma maquiagem, né? Vou aqui sair com o meu carrão, bonitão, e eu não sei quantas próximas no dia, não sei quantas. Aí bota aquela fila de preenchimentos assim na parede. Você vai acabar atraindo o perfil de cliente que valoriza isso, né? Agora, tipo, a gente que é mais médico de verdade, a gente tem medo de matar alguém, ter problema, coisa desse tipo, a gente acaba tendo que ser muito real a nossa verdade, né? E as agências, coitadas, às vezes elas querendo te transformar na celebridade, elas esquecem que você é médico, você é uma pessoa que se preocupa com o seu cliente, quer ter um bom resultado, quer boa entrega. Só que, como você falou, sem métrica, como é que ele vai fazer isso? E o ponto é tipo, a gente acaba pensando na métrica errada, veio que você falou assim, eu penso muito no faturamento. Mas imagina se fosse uma pessoa que fatura o mês todo. Vai ser bom? Lógico que não tem longevidade. Então, é pensar na conversão, é pensar nas entradas, é pensar qual tipo de pacote está saindo melhor. Se aquele pacote é o pacote que você acredita
que daqui um pouco, olha, doutora, vamos fazer campanha do produto X que é novo. Aí você, não acredito nesse produto, esse produto é falcatrua, isso não é legal. Ah, mas as blogueiras estão falando, todo mundo vendendo isso. Não, pera só um pouquinho, eu sou a doutora Ana, uma pessoa correta, certinha, só que para você não ficar, entre aspas, conhecido como uma pessoa desatualizada, né? Elas vão poder te ajudar. Olha, isso aqui é o novo, é o trend do momento, as pessoas vão falando sobre isso, mas, doutora, você não é essa pessoa. Então, mas dê sua opinião, você tem que dar sua opinião, tem que se posicionar. Porque senão as pessoas vão achar que você não faz. Ou não faz porque você não sabe. E ao contrário, você não faz porque, olha, eu sou doutora Ana, eu acredito nisso, e assim assado, eu preciso falar isso aqui para alertar vocês. E, poxa, o outro tratamento que é bom também é esse, e piriri poroló. Uhum. Então, é mais ou menos isso. E a gente fala isso no business, né? Tu lembra que a gente fazia esse tipo de abordagem? Sim, essa questão de você realmente passar você, né? Ser autoral, você não se sentir uma farsa, né? E... Mas essa questão mesmo de que o passar, né? Não basta ser legal, mas você também tem Certo. que ter uma vitrine, né? Para os outros terem a Exatamente. oportunidade de ver o que você faz, né? E essa questão que você falou do médico é muito engraçada, porque o meu mindset de médico é assim, correr menos risco possível, né? Lógico, Um médico. certo perfeccionismo, exato. E quando você coloca o chapéu de empreendedor, é um pouco É o diferente, contrário. né? Você É o tem que, contrário. vai, quebrou a É, cara, não faz de novo é, desse jeito, faz de outro, é. né? E vai, mas não fica tão preso, né? Assim, vai, se joga, né? Mas sabe que é engraçado que é exatamente isso. O paradigma da gente, ele foi treinado, né? E é certo isso. Não tô falando Vários isso é anos, certo. né? Isso não é É. errado, é certo. Porque imagina, eu como paciente, né? Eu tive, sabe que teve as questões da minha família, né? Se eu tiver que escolher um cara para cuidar dos meus pacientes, minha família de mim mesmo, eu vou querer aquela pessoa que é a pessoa mais preocupada do mundo em não errar. É aquela pessoa que vai ser Uhum. conservadora, vai ser assim. Ela não vai ser o trend, o moderninho do Instagram, coisas desse tipo. Só que ao É. mesmo tempo, ele tem que aparecer para mim de alguma maneira. Ele tem que, assim, poxa, ou no meu Instagram, ou no material que eu tenho, e ele se posicione com o perfil de cliente que me atinge, né? Então, o ponto Uhum. aqui, quando a gente faz do Office Business lá, é para entregar as métricas que você tem que cuidar para que a empresa não morra, que é o seu lado empresário, e o seu É. lado empresário, ele tem que pensar, pô, e aí, vou botar agora um CS Slim, que é R$ 400, 400 mil reais, vou botar um Fotona? Não vou fazer combinação de pacotes? O que eu vou fazer primeiro? Vou pegar o trend e me endividar toda, ou vou fazer uma coisa que é conservadora, legal, o paciente vai entregar, eu entrego o resultado, faço pacotes completos, e aí você pensa, cara, tu vê, eu nem precisava disso tudo, eu tinha tudo na mão, e eu acabava pensando, comprando a mídia, né? Comprando a loucura, né? O Indo mar como um na todo. onda, né? É isso aí. Porque no final das contas, o nosso paciente ele quer o resultado. Ele quer chegar do ponto A, sair do ponto A e chegar no ponto B. Se vai ser de carro, se vai ser de moto, se vai ser a pé, se vai ser de qualquer maneira, É, aí você que vai guiar o veículo, né? e ele deposita confiança em você, né? Então você tem que sentir que aquela tecnologia tem consistência, tem segurança, né? Porque não adianta só ser levado na onda também. E o ponto, Aninha, é que por isso que eu gosto da Ana cada pensa como eu, assim, no sentido, não pelo viés de confirmação, mas como a gente é treinado para exatamente, olha, viés científico, foi provado, isso funciona mesmo, isso é uma coisa legal, não vou botar meu cliente em risco, então vamos trabalhar em cima disso. Agora, do lado empresário, do lado gestor, tem que ter meta, tem que bater meta, porque se eu não tenho meta, não tenho faturamento, não tenho fluxo de caixa, se não tenho fluxo de caixa, não posso comprar os equipamentos, eu posso comprar a máquina, aí automaticamente eu maleficio o meu cliente no final. Empreendedor, poxa, tem que fazer crescimento? Tem que fazer crescimento. Como é que eu vou fazer esse crescimento? Ele tem que ser de uma maneira como você falou, gastando menos, adquirindo dívidas boas, dívidas do bem, né? E tendo Uhum. uma segurança financeira para que eu tenha segurança emocional de só indicar aquilo que eu acredito. Porque é muito comum a pessoa se endividar num algum tipo de marca, coisa desse tipo, e o cara indica, indica para verruga, sabe? Mas olha, tem uma Uhum. máquina X que é para tratar gordura lá, e o cara indica, não, essa verruga também vai ficar boa com essa máquina, eu tenho que pagar ela. Então não é legal isso. Não. E uma parte assim que eu achei interessante também é que todos esses conceitos, no final, você pode jogar para outros projetos, né? Então, assim, vou Total. ter um trabalhão aqui na clínica, mas sabe quando você fala assim, nossa, quando esse projetinho aqui tiver dominado, e às vezes já todos os sistemas bem estabelecidos, e ele estiver rodando, aí você começa já a se inspirar para outros desafios, né? Isso foi uma coisa que também despertou em mim com os cursos. Não, e o legal que quando a gente montou os treinamentos, montou os cursos, eu montei baseado no que a gente fez na Gestão DS, né?
Porque eu tinha esse mesmo pensamento que o teu, assim. Eu achei, poxa, João DS é meu playground, né? Que é como é software, como é startup, hype, TV, parede pintada, tal, pessoal andando com camiseta. E eu fiz, aqui Aham. pode tudo, né? Aqui pode tudo. Chegava na clínica, pô, branquinho, cinza, preto, de jalequinho, gravata, barba feita. Então, é outro perfil, né? Totalmente diferente, né, É, cara? mas é legal que a gente pode, né, virar a chavinha, falar assim, agora eu tô com o avental, agora eu tô vestindo É, aqui o chapéu de empreendedor. E eu acho que é isso que é bacana, sabe? A gente poder ter conhecimento nessas várias funções. E justamente, eu acho que assim, para quem é médico, ou investiu muito a tua carreira, teu tempo de formação com hard skills, com conhecimentos técnicos, é tão importante, né? A gente ter esse conhecimento, mesmo que você não tenha um negócio, mas você vai ter uma performance melhor e vai ser um pouco mais protagonista, né? De comandar melhor a tua vida, né? Saber o que, que você quer, o teu propósito. Isso eu percebi muito, principalmente do pessoal que veio do Na Dúvida Cresce, né? Como eu sei que você veio, eu vi toda a evolutiva depois, né? Eu percebi como Uhum. mudou. Então, quando o Moisés me falou, eu fiz, cara, eu quero falar com a Ana, porque mudou muito, cara. Olha só a diferença da guria. E isso me dá É. um baita orgulho, né? É porque me dá um baita orgulho, porque eu E aprendi, eu daí é sou a palavra médico. transformação mesmo, né? Caramba, como é que foi pra ti, Ana? Me fala assim, como É, é que você se viu antes e como é que foi essa transformação depois? O que é que foi mais relevante para você? Que eu fiquei muito curioso, fez que quem está do lado de cá da câmera não entende muito, né? A gente não tem muita noção, né? Quando o Bernardo me falou na segunda-feira, eu fiquei, cara, sério, você tá zoando comigo? Tu combinou com o Bernardo, com o Moisés, né? E eu queria ouvir de ti, o que foi a mudança que aconteceu para ti, da pandemia para cá? Começou assustado e hoje eu vejo que pô, você é uma pessoa triserena, né? Fala calma, tranquila, assim. O que que mudou para ti? O que é que você leva para a vida depois desses contatos? E como é que você entende agora essa parte de soft skills, né? Que realmente não tem a ver com parte técnica, mas no meu caso, por exemplo, posso falar do meu relato, melhorou muito os meus resultados. Quando eu adquiri mais esses soft skills, até da parte de acomodação do cliente, ambientação, receptividade de expectativas, entrega de uma coisa mais realista, né? E automaticamente aumentou a uhum, satisfação e coisas que na faculdade a gente aprende a operar melhor, né? Ó, vai operar melhor, vai ficar bonito. Mas o é, que é bonito? Né? Como é que foi para você? olha, foi uma mudança grande, assim, dentro, mesmo assim, Ana, né, com meus medos, a forma de se relacionar, às vezes, com a culpa que acho que toda mãe tem, né, de, Sim. tipo, trabalhar e se dedicar, porque filhos são projetos aí que demandam muito da gente e lá na Maria. frente a consequência, eu sempre tô com a frase lá, a culpa é sua. Se der também culpa. Cara, muito legal, muito legal. Muito E, legal. sabe, foi muito por eles também, porque eles acabam sendo muito. Eu vi lá na devolutiva, né, que eu colocava as características da minha mãe, do meu pai, do marido, das pessoas que nos cercam, né? E eu falei, cara, eu tenho que me desenvolver. E aí, consequentemente, meus filhos vão pegar isso, sabe? Isso é, é o que eu posso deixar de legado para eles também, né? Mais do que patrimônio e Sim. etc. Eu acho que. E o que se ensina na escola, né? Eu acho que escola é fundamental, mas isso quem tem que passar é pai, é mãe, é quem tá com as crianças, Concordo. né? E Existe uma acho que diferença isso muito grande mudou. disso. Né? É uma diferença de É. escolarização, né? Que é a escolarização que a escola oferece, e a gente que é a educação, né? Nós somos os pais, né? A gente que oferece isso. Então, pô, claro, Uhum. fantástico isso. Fantástico ter esse insight. O que mais se você conseguiu ver, percebeu que você mexeu contigo? O, a jornada do paciente, né? Comecei Ah, a ver que assim, não adianta eu ser uma super médica ou me dedicar para isso e de repente ele tem uma super experiência grosseira com manobrista ou algum ponto da jornada, né? E aí eu tô monitorando aos poucos todos os pontos da jornada. E vou te falar, assim, quando você vê aquele mapão, né, de todas as coisas que a gente tem que cuidar, nossa, você fala, caramba, é muita, muita coisa. Aí eu tô indo meio que aos ai, poucos, mas eu eu sou sei, eu sei, detalhista, amigo, eu sei. Eu sei, amigo. né? E uma hora a gente chega lá, pelo menos a gente sabe meio que, sei lá, o ponto de partida ou de chegada, tem os caminhos, né? A gente, essa questão mesmo do mindset, que tem dia que a gente tá mais cansado, mas a gente tem que trabalhar e encarar, às vezes, os perrengues, os problemas aí que
fazem parte, né? E às vezes é uma oportunidade da gente realmente pensar numa solução, criar um outro negócio. E aí eu tô encarando diferente. Às vezes eu escravo com uma certa, né, preguiça, eu falava, ai, de problema. Mas agora eu falo, opa, não, problemas existem, né? Pressão existe para Exatamente. quem quer se desenvolver. E aí isso mudou um pouco a forma de eu olhar, né? Pressão é privilégio dos líderes, né? Só quem tem pressão é quem tem líder. Quem é liderado não tem pressão nenhuma, que alguém está liderando ele. Então a lógica é exatamente essa. E o ponto de ter um dashboard, uma lista de afazeres, uma lista de coisas a serem melhoradas, às vezes a gente fica, olha aquela lista enorme, eu também tenho, cara, é legal porque eu sinto que você sente que eu vivo a mesma realidade, né? A gente sempre quer dar uma Uhum. operação melhor, no meio da pandemia agora, aqui tá lockdown aqui em Porto Alegre, né? E você fica Em sempre São Paulo preocupado, também. poxa, e aí, o que eu vou fazer? Mas se você olhar, bem esse conceito estoicista, né, conceito bem de mindset mesmo, você olhar assim, poxa, esses momentos que a gente está realmente parado, na realidade é um momento que a gente não deve estar parado, que é o momento que a gente deve estar pensando exatamente como é que a gente se prepara para quando a maré baixar e a gente puder botar o pé no chão, né? Parou, inclusive, no Uhum. momento agora está no dilúvio, mas a água vai baixar. Em uma hora essa água vai baixar. É, E é nessa hora que a gente vai fazer a diferença. Cara, e tipo, Thomas Edison, o Malcolm X ficou 9 anos preso lá na prisão e saiu com todo aquele livro, aquela teoria baseada nos conceitos dele, o Viktor Frankl, o Pilates, que era preso também. Então, quantas pessoas que eram presas saíram muito melhores, o próprio Nelson Mandela. E como é que a gente não sai? Se a gente é inteligente, se a gente tem pacientes que amam a gente, que gostam da gente, olha as pessoas falando aqui, fantástico é você, só te elogiando aqui. Então, o tá. ponto é exatamente, o problema depende do teu ponto de vista, pode ser oportunidade, né? Pode ser uma oportunidade. É, e é Tanto isso é que mesmo. os treinamentos eles nasceram na crise, né? Nasceram no meio do negócio, porque eu estava sem operar, sem fazer nada. Então vamos ensinar os amigos. Aí começou essa brincadeira e acabou virando uma coisa séria quando virou aluno mesmo, né? Então, É, e às vezes até me pergunto se não tivesse vindo, né, toda essa crise, essa dificuldade, assim, né, esse momento realmente super histórico, assim, se às vezes eu teria parado, te visto, feito os cursos, né, com essa dedicação, sim. entendeu? Me envolvido tanto, assim, isso foi tão importante. Não, e a gente não, o grande problema é que a gente às vezes não para. Assim, quando eu fiz 40 anos, né, há 2 anos atrás, eu olhei para trás e, cara, o que a gente construiu até aqui, né? Porque a gente fica Uhum. focando, sou filho de 2 médicos, né? Que a gente fica focando carreira, 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 que eu pensava, mas como é que estão os meus filhos? Como é que está a minha vida? Como é que eu estou lidando com meus pacientes? Eu estou indo porque eu gosto de ir, gosto deles e tal, ou para mim é só simplesmente uma fonte de renda? Sabe, você começa a se repensar, começa a pensar muitas coisas, e você ter o É, domínio do negócio, do business, da coisa, primeiro você começa a ter mais tesão. Você diz, poxa, olha só, eu entendo os fluxos, eu entendo a jornada, que legal, estou tendo essa oportunidade agora, estou com tempo livre, pô, estou com a minha família, não fica aquela culpa assim, meu Deus, eu devia estar trabalhando, meu Deus. Eu ficava estressado antes quando estava com tempo livre. Hoje em também. dia, pô, que legal, Não agora dá conseguia para ficar curtir mais nem tempo. aqui nem lá. Agora eu falo assim, não, Não, aqui eu tô por causa disso. Lá eu tô para eles, né? Eu me sentia muito lenhador que não dedicava um tempo lá para afiar, sei lá, a Machado, serra ou o machado, ou conseguir mesmo uma tecnologia nova, né? Que corte perfeito, várias árvores, né? Então essa questão de perfeito. tecnologia também está mudando muito. Tô vendo as telemedicinas, né? No Gestão DS. Pô, mas tu E a tá gente tem que, engajado, hein, guria? Que massa, cara. tem que ver aí oportunidades e acompanhar, porque o ritmo tá maratona. Não, mas essa que é a jornada. Esse curso, treinamentos É, aí, que nada mais. Essas informações já existem no mundo, né? Mas esses cursos, congressos, tudo isso que a gente faz, nada mais é do que uma maneira organizada dos conteúdos que estão como ruído, né? E o bom para mim, quando eu te ouvindo falar, eu fiquei muito feliz, porque eu demorei quase 10 anos para entender tudo isso, né? Para entender que dava é, para. e Cara, isso eu acho que eu super recomendo, porque assim, eu dei as minhas cabeçadas, vou dar minhas cabeçadas, mas a gente economiza aí vários tropeços e energia, né? não, fantástico. Não, fantástico. E E, daí poxa, eu agradeço, assim, quando o Moisés falou da live e tudo, foi uma oportunidade mesmo, sabe, de te agradecer, David, porque foi uma transformação real. Falei isso pra você, né, que com isso aí, certeza eu obrigado. vou passar para os meus filhos,
tô construindo aqui o meu negócio, tô pensando em outros Massa, negócios. massa, cara, que E legal. obrigada. Tu vê que é um conhecimento que, assim, todos do mundo deveriam ter. Eu acabei focando no nosso mundo, que é o mundo dos médicos, que trabalham com os pacientes, assim, porque a gente, queira ou não queira, nós somos cuidadores, né? E hoje, quando eu chego nos Uhum. meus pacientes, e aqui tem alguns pacientes meus também, e colegas, tipo a Lúcia, minha colega, minha paciente, minha amiga, minha colega, e a gente, hoje em dia, vai falar com a gente, antes falava só de medicina. Quando a Lúcia fala assim, eu estou investindo na bolsa, estou fazendo aqui, assim, olha aí, o papo mudou, né? E os pacientes chegam para mim, doutor, que orgulho, o senhor faz mais, o senhor, como o senhor faz isso? E o cara, que legal, né, cara? Eu pensava que ia ser uma coisa como fosse uma barreira, mas eles passam a admirar a nossa capacidade de correr atrás, né? Poxa, de fazer crescer o nosso negócio, não por crescer, de crescer, mas de entregar algo mais, Uhum. né? Entregar uma coisa mais bonita, uma coisa mais efetiva, né? Se posicionar Uhum. publicamente, que era. A gente acaba assim, não vou mais me posicionar, isso aí não é comigo, vou ficar quietinho. Aí tu fica quietinho e depois reclama. Faz, mas eu sou tão bom tecnicamente, mas ninguém vem para mim. Pô, mas tu fica calado, ninguém te conhece. Então, como é que É. vocês. Por que alguém iria para você? Então, infelizmente, ele vai para aquela pessoa que apresenta mais, ela apresenta do jeito errado. É aquela máxima, né, Aninha? Se você é bom, você é competente, e você é uma pessoa que foi bem treinada e confia no seu trabalho, você tem que encaminhar para a pessoa mais competente que você conhece, que é você mesmo. E a maneira de encaminhar é exatamente fazer essa capacitação, né, de que você fez, Uhum. assim, que, cara, independente se for do Face Business, né? Convido todo mundo que está assistindo aqui também procurar outras fontes ou coisas desse tipo. Eu mesmo invisto alguns mil reais em treinamento para a minha equipe. Esses treinamentos também pessoais, sabe, Ninha? De mindset, de neurociência, né? Voltado para neurocognição e também o de PDA, esse cara foi tudo dando cabeçada, guria. Começa que eu não É. acreditava nisso. Me diz uma coisa, quando a gente falou lá no business, que eu começo o business com o mindset, né? Tu não achou uma viagem, assim? Porque eu achava uma baita viagem. Você achava assim, cara, isso aqui não é pra mim, cara, isso aqui é coisa de É que eu, louco. é que eu já vi aluna Na Dúvida Cresça, né? Então eu já Então sabia já lá. veio sensibilizado, veio sensibilizado. Mas sabe, um ponto que foi muito legal foi também ter visto as tuas reuniões com a tua equipe no consultório, com a Mas, Luana, aham, e elas falando também da organização da agenda, sabe? Nesses momentos eu dedico para o farmer, eu faço desse perfeito. jeito. E isso foi bem rico, assim, foi bem legal. Que foi vida real total, Big Brother, né? Big Brother. Uhum. Literalmente a gente abriu os bastidores, né? Na semana que vem a gente até vai fazer uma. Até porque, como teve. Na realidade, eu não ia fazer mais o business, né? O business ia ser só no segundo semestre, porque, enfim, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, como tu já deve saber, né, Aninha? É. E eu ia me dedicar até mais na dúvida cresça, porque é uma coisa mais inspiracional, mais pessoal, realmente muda as pessoas. Inclusive o 4, Ana, Uhum. a versão 4, quando for lançado, ele vai ser só para médicos. Só para médicos não, ele vai ser voltado para, né, a linguagem. Porque quando eu percebi que 90% era colegas, eu fiz, então vamos fazer uma coisa direcionada. Você vai falar de finanças, vamos falar de comprar equipamento, né? Você vai falar vamos falar de tempo, né? Quando eu vi as evolutivas, eu enlouqueci. Fiz, vamos fazer uma coisa direcionada, uma coisa legal. E esse business agora, Uhum. ele vai ser mais rico ainda nesse conceito, né? De tudo que vocês me ensinaram. Eu não tinha a menor noção que existia essa necessidade, né? Que quando vocês começaram a falar, eu comecei a me tocar, fiz caramba, e eles aprenderam, ficou legal. Eu achava que era uma coisa muito óbvia, né? Aquilo que a gente falou, o óbvio tem que ser dito, né? E agora a gente vai dar um passinho Uhum. a mais, que é essa parte que você falou, de entender a clínica, entender o nosso legado, os nossos filhos, financiamento, investimentos para o futuro, para não ficar adquirindo dívida. O cara compra um carrão, compra uma casona, fica lindo na fotografia, no Instagram e tá pobre em casa, né? E briga com a mulher, se separa, É, os filhos não eu gostam falo que é dele. dublê de rico. Dublê de rico, né? É, Dublê de rico. então, e quantos, né, David? Aí até você. Nossa, e eu não sabia esse beabá aí, sabe? Tipo, que você falar renda fixa, renda variável. Sim, Eu lembro que quando eu entrei nas ações lá, eu fui pondo o pezinho, mas até os princípios fundamentalistas, né? São bacanas para a gente entender para o nosso negócio, né? perfeito, o nosso E, e, negócio. e o que eu percebi também é que o paciente, ele não está me comparando com outras clínicas de dermatologia. Ele tá me comparando o meu serviço aqui com os lugares que ele frequenta. Então, se ele frequenta um hotel 5 estrelas e ele não Perfeito. tiver o mesmo atendimento, ele já não se encaixa, né? Então,
são todos esses pontos. Aí tem trabalho pra caramba. Quero participar do Na Dúvida Não, do Business, né? Agora, Não, desse novo aí. tu já tem ficha, já. Sabe aquelas fichas, sabe aqueles Free Pass da Disney, né? Aquela compra do ano todo, Eu assim, quero. já virou clube, Porque já, né? teve o gamification lá e eu sou meio, né, do gamification. Eu falei, ô Não, Moisés, agora nossa, morreu vocês estão aqui o gamification. pontuação lá é impressionante. Mas sabe que isso é verdade mesmo? Ó, se você, ó, vamos fazer o que um paralelo que a gente fez lá no business, né? Naquela aula que eu falo sobre finanças, quando eu falo para os colegas, tá, como é que faz? Olha, cara, apesar não quero saber bolsa de valores, não quero entender esses caras. Olha só como é importante, né? Se você entende que o que é PL, que é preço sobre lucro, você entende que na sua casa, na sua própria clínica, no seu negócio, enfim, você tem que saber qual é o preço da sua clínica hoje, quanto é que ela custa para vender e qual o lucro que ela gera. Então você entenda que você fez um IPO agora, e você é uma empresa na Bolsa de Valores. Entenda qual é o seu CAC, qual é o seu índice de crescimento, como é que você está crescendo ela. E o que é crescer para você? É em metros, ou é em faturamento, ou é índice de conversão? Qual é a métrica que você está utilizando? Qual é o seu EBITDA, né? Assim, o que é EBITDA? EBITDA é o lucro bruto. Você faz, não, mas eu ganho 100 mil, mas só fica 5 na minha mão. Então, na realidade, você não ganha 100 mil, amigo. Me desculpa, você vende 100 mil, é outra coisa, é outro papo. Então, você não aguenta um mês parado, né? Porque não tem, o índice é muito baixo. Então, e às vezes acaba não dando valor para isso, e não entende que quando você investe na bolsa, se você não quer investir por finanças, invista para simular a sua própria empresa. Que tipo de números, que tipo de métricas você buscaria na empresa de fora, tipo uma Alpargatas da vida, uma Renner, sei lá, uma Marisa da vida, e essa mesma metrificação que você confiou naquela empresa para investir, que você tem que ver na sua se está dando lucro. Aí outro ponto irrelevante, a gente nunca pode comparar, tipo, eu não posso comparar a Ambev, por exemplo, com a Petrobras. São segmentos diferentes, coisas diferentes. Até o mesmo comprador, se não for para fazer uma distribuição de diversificação, ele não deveria comparar isso também, porque são produtos totalmente diferentes. E o nosso cliente, o nosso paciente faz a mesma coisa. Ele entende assim que o dinheirinho dele, ele está investindo em bem-estar, saúde. Bem-estar, então a gente está no slot, na mesma caixinha de bem-estar e saúde. Aí quando você olha, beleza, a clínica da Ana está em bem-estar e saúde. Então ela é comparada com o quê? Comparado com a viagem para o exterior, comparado com uma refeição cara que ela faz em um restaurante legal, comparado com a joia que ela compra, comparado com um carro de luxo, comparado com coisas desse tipo. Porque está na mesma área, está na área emocional. Ela está na área de estou me sentindo bem, estou me sentindo mais feliz, estou me sentindo mais como é que eu posso dizer? Mais wellness, né? Com autoestima. Isso é tão relevante que teve um colega que fez uma campanha agora, Ninha. Ele fez uma campanha assim mesmo. Você é o tipo de pessoa que compra uma roupa, ou compra roupa, sei lá, da Dudalina, ou uma marca legal, é uma Louis Vuitton da vida. E assim, quanto tempo dura essa marca, essa camisa? Quantas vezes você usa essa bolsa, né? Quantas vezes você faz isso aqui gastando X reais, ou investindo X reais em investimentos? E o seu corpo? E o seu rosto? E o seu colágeno? Então, esse você investe muito menos e você usa todos os dias. Já parou para pensar nisso? E quando eu olhei assim, o cara é genial, cara. O cara, ele realmente... O cara dialogou com a persona dele, né? Ele conseguiu... Não, eu fiquei assim, olha, não, esse cara é um gênio, não é possível. Porque realmente é isso, é o mesmo segmento, né? O paciente ele quer se sentir mais feliz, mais valorizado, mais querido. Então, se você entrar aqui, você só pode se comparar com esse mesmo nicho, né? Com o nicho de bem-estar, de saúde, wellness, de crescimento pessoal, esse tipo de coisa. Então, quando eu fiquei assim, cara, é mesmo, cara. A gente, na realidade, é isso. Só que a paciente vai lá, compra uma roupa, usa, sei lá, 10 vezes. Mas ela faz uma Sculptra com tratamento de pele, com skin boost, com tudo. Não, ela usa todos os dias. Então, é Você muito sabe mais que eu já lucrativo. tive esse depoimento de uma paciente minha. E eu não tive esse insight de fazer, porque foi muito inteligente, né? Ele conseguiu pegar o público, né? A persona, o alvo dele, e tem toda a razão, né? Um tratamento consistente aí. Não, Que e a justamente lógica, vai ficar com você. e a lógica toda é porque, como é que ele viu? Ele viu como quem vê uma ação na Bolsa de Valores. Ele viu como quem viu, como a gente montou o business, né? O business é isso. O business é tipo, sabe qual é a grande magia desses treinamentos que eu acho legal? Que eu odiava quando eu fazia os meus, eu fiz MBA, né? E fiz pós-graduação, e o cara fazia uns exemplos muito nada a ver, assim, que eu só podia aplicar naquela situação específica. Não, cara, conceitos, é tipo o Ray Dalio, né? Conceitos têm que ser universais. Eu tenho que poder aplicar com minha filha, com meu filho, com meus irmãos, com minha mulher, com minha empresa. São conceitos de vida, como você falou. A culpa é minha, né? Você pode aplicar esse conceito em tudo. PL, preço sobre lucro, eu posso aplicar sobre tudo também. Setor de atuação, que é na Bolsa de Valores, acabou de aplicar também. O setor de atuação da gente é beleza e bem-estar. E faz sentido para ti agora, aquilo que a gente falou no business, Sim, assim, caramba, deve cair uma ficha. clique aqui.
Sempre os cliques novos. Não, cara, e falando com vocês, eu fico muito doido, que assim, poxa, a gente beneficia o nosso paciente, a gente se beneficia, a gente beneficia o ecossistema, acaba educando mais, que vez por outra a gente ouve palavras assim, pá, doutor, não vou fazer um tratamento que vai durar só um ano e meio. Eu digo, só um pouquinho? Tu compra a camisa, usa todos os dias, quer que ela dure um ano e meio? E aí tu quer que o tratamento da face, que tem colágeno, você envelhece, você bebe, você vai ao banheiro, você faz tudo assim, dura um ano e meio? Impossível, né? Eu falei assim, então, assim, mas como é que, quanto é que aqueles permanentes, aqueles penteados permanentes? Pô, a minha mulher fala que é uma grana. Eu fiz, tá, e a pessoa vai fazer uma coisa mais simples do mundo, que é a toxina, que dura 4, 6 meses, o permanente dura no final de semana. E é metade do valor. Eu digo, não vamos falar mais sobre isso, pelo amor de Deus. Não tem nem como comparar, né? E você fazendo esse raciocínio, né? A pessoa vai falando, caramba, né? É isso mesmo. E vai, a gente vai educando, né? Acho que Porque eu vou te falar que é muito mais uma capacidade de educação, de você entender. Educação a comunicação. palavra. Educação e Educação, comunicação, né? comunicação. E o nosso papel é facilitar também essa comunicação e educação. Tipo, hoje mesmo eu tive uma paciente que ela ia fazer lipoescultura, né, corporal, aquelas HD, fica toda bonitona, e ela tinha uma perda volumétrica muito forte na face, né? E a gente fez o orçamento, fez tudo, vai dar simples. Doutor, mas aí fica muito caro. Eu fiz, olha, se você comparar a quantidade de ml que eu iria fazer de produtos não biológicos, né, para fazer esse mesmo resultado, na realidade saiu 7 vezes mais barato. Mas como assim 7 vezes mais barato? Olha a quantidade de perda que você tem, olha que a gente vai conseguir. E ele fez, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Pois é, então o nosso papel como pai é mostrar uma perspectiva diferente para os nossos filhos das crises. Como professor, no meu caso, nesse momento lá na Dúvida Cresce, no Business, é mostrar para o nosso colega médico, cara, tu tem todas as ferramentas e daqui a um pouco você nunca se viu como empresário. Então, olha só, você fez coisa muito pior que a Uhum. medicina. Para o nosso paciente, para ajudar ele a fazer um bom investimento do tempo e do dinheiro dele em algo que seja longevo, que fique bem, que ele está com um médico legal, que cuida do ecossistema como um todo. Eu acho que a gente acaba virando uma missão, né, Ana? A missão da gente. Uhum. E justamente, a gente comunicar direito e faz toda a diferença, né? Porque se você não coloca expectativa, realidade, planejamento e não envolve ele nisso, geralmente tem discrepância aí, né? E daí você não vai manter o paciente, né? Então, e vale para tudo, né? Vale para paciente, vale para família, vale para tudo aquilo que as expectativas não são treinadas antes, né? Elas não são Uhum. setadas antes, acaba virando uma frustração. Teve uma pergunta aqui da Lia que fez para ti, ó. Qual a dica vocês dariam para quem quer migrar dos planos para particular? Uma transição gradual? Olha só, Ana, você passou por isso, né? Dos convênios. Então, dá uma Foi. dica para a Dia aí, como é que ela acha? Qual a dica que você Ah, daria para ela? eu acho que sempre fazendo, acreditando, sabe? Aquela sementinha ou aquele floquinho de neve, daqui a pouco vira uma bola de neve mesmo, de pacientes particulares. Tem que acreditar no seu valor e tem que investir nesses mecanismos dos pacientes terem uma fidelização ou enxergarem valor na tua consulta, né? Isso, por exemplo, quando eu atendia pacientes de convênio, era um batidão, né? 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, eu não tava nem Sim. aí. Eu atendia como se fosse particular, levava bronca. Óbvio, era uma coisa rápida, né? Dermatologia tem um pouco dessa dinâmica mais fácil, assim, uma verruga, posso bater o olho todo, ver que não tem nenhum névoa aí displásico e resolvo rapidinho. Perfeito. E tá muito na nossa mão essa percepção de tempo, viu, gente? De escutar realmente o paciente se sentir ouvido, você prestar atenção, resolver a dor dele, ele vai ter uma percepção de tempo e de cuidado muito melhor. Se você, às vezes, está robotizado e não está prestando atenção nesses pontos. E daí eu tive uma certa conversão do convênio para particular, né? Para esses que tenho até hoje aí pacientes que eram do convênio. Nossa. Mas aí depois, quando eu tive essa decisão mesmo, né? Que quando vieram meus filhos, a Julia e o Theo, eu tive que ficar, né, com eles realmente sem trabalhar, o único momento da vida, né, e na quarentena lá da pandemia. Mas aí foi uma hora que eu falei assim, eu tenho menos tempo de trabalho, vou ter que realmente priorizar quem? Os
particulares. Então, veja assim, doa, né? Porque eu contava com aquele valor dos convênios, mas é por um tempo. Depois você vai construindo, né, tua carteira de pacientes particulares. O que eu percebo é que se a pessoa faz de uma forma, eu também não atendo convênio, né? Se a pessoa faz de uma maneira que ela bota uma metrificação de datas, né? Por exemplo, até a data tal, aí você avisa as pessoas, avisa a tua carteira de clientes, olha, a partir da data tal a gente não atende mais convênios, mas os pacientes já são meios, vai ter um valor X assim diferente, tal, no horário específico, vai fazer uma transição gradual, explicando por que não atende mais convênio. Porque eu quero ficar, isso que você falou, eu quero ter mais tempo para falar com vocês. Aí, lógico, você vai ter que dar essa entrega de percepção, né? Que bate muito com a pergunta que perguntaram sobre outras especialidades que não têm procedimentos. Eu sou paciente de várias especialidades que não têm procedimentos. E o que me cativou desses outros colegas, que eu pago particular, eu tenho convênio, eu pago convênio, mas nesses colegas eu vou particular, é porque o cara, o colega, o nutrólogo lá, e, assim, e o endocrinologista que me trata, ele faz o meu apanhado clínico, né? E ele me liga, cara. E a gente que é ocupado, assim, ele liga, ó, David, falta isso, falta aquilo. Como é que tá teu segmento? Como é que tá? Você me manda um reporte. Eu digo, poxa, que legal, ele tem um segmento. E, infelizmente, realmente, o colega que fazia pelo convênio anteriormente, que era muito bom, inclusive, ele não tinha isso porque ele estava correndo atrás do rabo, né? Tava correndo. E eu, que sou médico, eu vivo esse mundo, sei do valor do outro colega, deixei de fazer com ele, que eu percebi que ele não tinha, entre aspas, tempo para o meu perfil de pessoa, meu perfil de cliente. E ao mesmo tempo eu não enxergava valor em pagar privado para ele, porque ele não me entregava mais do que o que eu entendia que o privado deveria entregar. Então não valia os X mil reais lá, os X reais que eu devia pagar para ele. Então por isso. Então quem não tem procedimentos, com certeza tem que investir em jornada. Tem que investir bem no que a Aninha falou de entender um pouco mais a sua casa como um todo. Aí, pô, você vai ter que ter uma pessoa dedicada a fazer CS, que é aquele conceito da jornada, jornada inteira, né? Que é o Hunter, o Close, o CS. Quem não sabe o que é isso, são termos que a gente usa lá no treinamento, que não é nosso treinamento, são termos de venda, né? E é como o Bernardo falou, percepção é tudo. Se a pessoa teve a percepção que é uma clínica de convênio querendo cobrar particular, não rola, né? Agora você entende que é uma clínica privada, se você, poxa, ela vai dizer, não, eu estou preparado, sei qual o custo. É como um restaurante. Eu sei que esse restaurante vai ter um custo para mim e eu vim preparado porque eu quero, eu posso e eu mereço estar nesse restaurante. Ponto. E naturalmente, o métrier, o cara que ajeita as mesas, o garçom, o chefe, né? Ele também está preparado para entregar aquela experiência, né? Para que no final aquela experiência diz, né? Você fale para os seus amigos queiram frequentar o mesmo local, né? Então seria mais ou menos. É como eu entendo isso aí, pelo menos. Não sei se você concorda. E aí, David, você se colocar numa zona de desconforto, né? Porque, assim, Total. no começo não vai, assim, sabe, brotar um monte de particulares, mas se você não fizer isso, não se colocar nessa zona de desconforto, não vai acontecer, né? Não, total. Não vai mesmo, porque por que eles iriam? Não tem E aí, gente, tem muito a ver isso que a gente está fazendo aqui agora. Por mais que uma coisa muito comum, tipo, tem lives que a gente faz, que eu faço, que às vezes dá 400 pessoas, 500 pessoas. Só que isso é uma métrica de vaidade. Métrica que funciona é a que a gente está falando com a Aninha, de conversão. Quantas pessoas converteram, né? Quantas pessoas realmente chegaram a você no consultório, fizeram contato, coisas desse tipo. Então, às vezes, quando você também se endereça errado ao seu público, seja em rede social, seja diretamente ao seu cliente, você acaba atraindo a pessoa errada também. Ela pensa que é uma coisa, mas quando chega é outra, e ela se decepciona e acaba não sendo uma experiência legal, né? Como o Bernardo falou, percepção é tudo. Aninha, tem noção que já foi 1 hora a gente conversando? Pois é, passou rápido demais até. Não, muito legal. Pô, Ana, muito obrigado, assim, pelo teu tempo, assim, eu sei que tu tem 2 filhos, também tem os 2, então, só tô ouvindo os gritos aqui no fundo, aqui, dos meus, e, gente, muito obrigado mesmo, obrigado por ter acreditado na minha capacidade de ensinar um pouquinho do que eu consegui masterizar nessa vida, do business também, sabe que você é uma pessoa especial no nosso grupo, né, você e o Bernardo, todos os outros vão participar desse projeto, a gente vai fazer, realmente a gente vai lançar o business na ciência semana outra. Primeiro a gente vai fazer um apanhado geral para as pessoas entenderem o que é que a gente está falando na semana que vem. Quem quiser saber um pouco mais, o link da bio, né? Mas o meu legado, e o meu grupo sabe disso, os meus colegas, e até na minha clínica sabe disso, é a transformação de pessoas. Que pode ser via cirurgia plástica, com as mãos, né? Ou dermatologia, pode ser a gente conversando assim, ou pode ser do meio empresarial. Mas quando a gente sabe, a gente tem uma meta de legado, fica muito mais fácil. Você bota tudo naquela caixinha, né? Aí quando você bota naquela caixinha, as coisas acontecem, vão ficando, parece que ficam ficando óbvias, né? É óbvio que eu vou fazer isso, porque isso aqui entrega o meu legado.
particular. E, querida, qual é a sua mensagem para as pessoas que estão perdidas, que não sabem se muda, se não muda do convento particular, para aquele paciente que, poxa, como é que ele escolhe o médico melhor dele, e para aquela pessoa que não sabe no que investir hoje, se ela investe como técnico, investe como treinamento, como é que você falaria para essa pessoa hoje, nesse nosso jantar digital? Eu acho que você acredita, se preparar, né, para realmente ter valor, né, investir nessa questão de relacionamento com o paciente, e não é um grande investimento, você tomar cuidados, de mandar uma mensagem, de checar os exames dele, e ter uma preocupação real, e daí você ter um assistente que ligue lá, veja se está tudo bem. Usar o premeditato malorum, né? Se, tipo, der ruim Adoro, adoro. e de repente não vem nenhum paciente, meu, tá no teu alcance mudar, volta a atender um pouco o convênio, entendeu? Mas arrisca, né? E vai vendo. Hoje em dia, assim, tem tantos não médicos que conseguem se vender tão bem, colocar tanto valor, né? Por menos consistência técnica que a gente, né? Então, É, assim, a gente tem que aprimorar essa comunicação e não se colocar num pedestal. Nossa, eu fiz medicina, exatamente. tenho vários conhecimentos técnicos e todos têm que vir para cá. Não. Você tem que trabalhar para mostrar quem você é. Perfeito. Pá, não pensaria palavras melhores para falar. Ana, muito obrigado mesmo, obrigado pelo seu tempo, obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. E, gente, a mensagem que eu recebo, que eu aprendo com a Ana hoje é exatamente essa. É assim, seja o mais completo possível e o mais humilde possível, para que o objetivo final não é sobre você, é sobre o seu paciente. Então, é o que você entrega para ele. Você é só um mensageiro. Só está entregando a carta, né? Você é o carteiro. Entrega a carta para quem tem que receber e pronto. Então, não queira ser mais importante que a carta, né? Você é só o carteiro. Então, o nosso papel é esse, é entregar um tratamento legal, uma coisa legal, e se a gente conseguir viver bem feliz assim, você vai ser o carteiro mais rico, feliz e bem satisfeito do mundo. E a outra pessoa vai receber a cartinha dela e vai ficar feliz também. E assim segue o barco. Então, vejo todos vocês amanhã às 6 da manhã no Clube do Livro, e porventura, por coincidência, o título do livro é O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday, né? Então, para quem se identificou com o que a Ana falou aí, não queira ser muito alto, amanhã vai tomar porrada. Amanhã às 6 da Legal. manhã, em homenagem à Aninha, só voadora amanhã vai ser. Tá? Ah, Todos convidados. Beijo, Ana. beleza. Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. Boa Pô, noite, gratidão. gente. Obrigada por Obrigado, tudo. querida. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.